E aí pessoas, tudo bem? Tudo bom? O vídeo de hoje é um pouquinho específico, eu diria que é especial para as jujubas meninas, mulheres, senhoras. Claro que não exclui os meninos jujubas que são interessados, curiosos e gostariam apenas de entender um pouco mais do nosso mundo, da nossa situação. Fiquem à vontade para assistir também, mas o vídeo foi pensando especialmente nas meninas. Por quê? Eu fiquei surpresa com a quantidade de gente me perguntando, pedindo dicas e ajuda para treinar, para alongar naqueles dias. Para quem não me acompanha muito de perto lá no Instagram, eu cheguei a comentar, eu não tinha essa preocupação já há muitos anos, que eu tomava um remédio que não tinha pausa. Então, desde os meus 17 anos, se eu não me engano, eu já não menstruava. Então, pra mim, nunca tive essa preocupação, né? Há muito tempo eu já não tinha mais essa preocupação. E aí, ano passado, tomei a decisão de parar de tomar o remédio. Então, hoje em dia eu não tomo mais nada. Eu tava muito animada pra voltar a menstruar, vocês não têm ideia, né? Parece meio idiota, mas eu tava muito animada e com saudades de passar pelo processo, porque eu não tinha TPM mais, eu não menstruava, entre outras coisas que o anticoncepcional sem pausa traz. Prós e contras, né? Porque eu parei também porque não tava sendo mais legal pra mim. Eu tava me sentindo muito suja, eu não sei explicar, mas eu sentia que meu organismo precisava se limpar, sabe? E hoje eu sou uma pessoa mais feliz. Desde que... Que vídeo é esse, gente? Socorro. Lá atrás, antes, quando eu ficava naqueles dias também, eu nunca levei como algo difícil de se lidar, no sentido de deixar de fazer as coisas por conta disso. Mas claro que tem algumas inseguranças e algumas dicas que eu fui pensando, né, à medida que o tempo foi passando, agora também, né, um pouco mais madura, que eu queria dividir com vocês. Uma dica que eu acho muito valiosa é a gente tentar pensar que menstruação não é doença. É claro que a gente passa por vários períodos no mês, que eu tinha até esquecido como funcionava. Pra mim, o pior é o antes, a TPM tem sido pior pra mim, porque eu me sinto fraca, eu me sinto mais vulnerável a certas coisas. Então, o tipo de alongamento que eu faço, às vezes eu mesma vejo que eu não tô indo bem. Então, a minha primeira dica é: se conheça, observe o seu corpo, como que você funciona, como que você se sente antes, durante e depois. Porque às vezes, por mais que a gente não tenha essa liberdade, às vezes é questão de aula que a gente faz, não é um treino em casa que a gente pode escolher, pelo menos a gente vai ter consciência de que, eu tô me sentindo assim porque eu tô aqui nesses dias, daqui a pouco passa, daqui a pouco melhora. Porque a gente tendo essa consciência já melhora um pouco o modo que a gente tem de lidar com a situação. Às vezes eu pego pra alongar e eu já sei que eu não vou estar lá tão bem, tão disposta, mas tudo bem. Desde que eu consiga fazer alguma coisa. Nunca aconteceu comigo de ter algum mal-estar, de baixar pressão. E isso também é uma coisa importante nessa dica do se conhecer. Não leve a experiência de uma pessoa, no caso eu, pro seu caso, né? Claro, cada uma reage, sente, acontece muito diferente com cada pessoa. Então é mais englobe as ideias e veja o que funciona pra você. Às vezes a gente pega assim, vou fazer o que ela tá fazendo, mas às vezes não funciona pra você. Então se conheça, saiba o que faz bem pra você. Com relação a mal-estar e tudo mais, dependendo da situação, não vale a pena insistir, não vale a pena treinar. Dá um descanso pro corpo, se é o que ele tá pedindo, se é o que ele tá te forçando, faça, não se culpe. A gente tem essa coisa de se culpar, eu tô inchada, eu tô estressada, tá tudo uma porcaria. Acontecia lá atrás, antes de eu começar a tomar o remédio, eu via que eu não tinha equilíbrio nenhum. Quando eu estava naqueles dias no balé, eu não conseguia fazer pirueta também, eu perdi o equilíbrio. E a partir do momento que eu liguei uma coisa na outra, pronto, ok, hoje não é o dia da pirueta, vai ter vários outros dias depois. Aceite, observe e tá tudo bem. São dias que a gente tem que se adaptar e se a gente se entende, se a gente se aceita assim, fica muito mais fácil, de verdade. Com relação à alimentação, teve uma jujuba no Instagram que deu a dica de comer bastante fruta durante a menstruação. Sim, e isso é o período todo, na verdade. Fruta é muito importante, verdura, legume e tudo mais. O que eu gosto de fazer, na TPM às vezes eu dou uma escapada, assim, de comer umas besteirinhas a mais que dá vontade às vezes. Mas durante a menstruação eu tento focar bastante em água sempre, eu sempre tomo muito, mas se hidrate bastante, tomar bastante água. A questão das frutas, da alimentação boa, dependendo do seu fluxo, é interessante você reforçar um pouquinho com ferro. E assim, cara, mais uma vez, a gente dá dicas aqui, mas o ideal mesmo é você ir no seu médico conversar, você ir numa nutricionista conversar. Cada caso é um caso. O que eu tô tentando aqui é ajudar e dar dica de alguma forma, caso vocês consigam entrar numa solução pra vocês. Essa questão da alimentação do ferro, que eu quero dizer, verdura verde mais escura,
feijão, esses alimentos mais ricos em ferro, porque dependendo do nosso fluxo a gente perde muito. E aí pode dar uma descompensada no organismo na hora que a gente for treinar, por exemplo. Terceira dica, que é um pouco mais prática. Veja o que funciona pra você, mais uma vez. Eu sempre fui muito básica, eu uso absorvente comum e eu acho que a gente tem muitas possibilidades para ver o que funciona. Uma coisa que eu acho muito importante, se você não se sente muito bem com relação a toda essa situação, toma um banho antes de fazer a aula ou antes de alongar, antes de fazer as suas coisas e toma outro banho depois, que a gente se sente melhor assim, até a gente se sente mais disposta também depois que toma o banho, né? Mas com relação ao absorvente, por exemplo, tá com abas, porque eu sinto que fica mais presinho. Vi uma Jujuba falando do coletor menstrual, eu não tenho experiência para falar sobre isso, disse ela que ela até esquece que ela tá menstruada. Eu acredito, mas eu não sou adepta a ele ainda, nem tenho muito interesse. Mas pra quem, eu acredito que a maioria que use algo mais tradicional, eu opto pelo de aba sempre, independente se eu vou alongar ou não. E com relação a se sentir completamente confortável na aula, juntando tudo. Se for o caso, pega um noturno, cara. Ele é maior, mas, velho, de verdade, ninguém vai ficar olhando pro seu bumbum. E mesmo se tiver marcando, todo mundo passa por isso, o que que tem? Você tá ali, tá naqueles dias, todo mundo vai estar naqueles dias. Meninos também, sabem, eles não faltam com respeito com a gente, eu espero Deus, né? É o mínimo. Mas eu nunca tive um momento, assim, de alguém me zoar por estar assim, né? Eu já presenciei um professor homem ficar sem graça porque a menina ficou constrangida de ter vazado, enfim, e foi embora da aula. Mas a gente, não sei, eu acho que a gente tem que tentar neutralizar e naturalizar de uma forma que a gente não se culpe pelo que está acontecendo com a gente, porque não é motivo para se culpar, é uma coisa normal que acontece. Esse tipo de incidente acontece. Se acha que não vai dar conta de ficar indo no banheiro, se tocar, enfim, cada um é de um jeito, põe um maior, põe um noturno. Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu me sinto mais segura, é colocar o colã. Independente da sua modalidade, às vezes rola de se adaptar, de colocar um colã, ou um maiô, ou um body, ou até, dependendo da situação, uma calcinha maior do que a outra. Não sei, pra te dar mais segurança aqui, pra não se sentir dançando ali, sabe? Eu me sinto mais segura. E também optar por roupas mais escuras. Se é o caso de você se sentir super insegura com esse tipo de incidente, coloca um colã preto, uma calça preta, um short preto. Preto resolve, ou uma cor mais escura. E de verdade, se desprende disso de marcar. Você ficar olhando pro seu bumbum, se olhar pro seu bumbum e daí, entendeu? Não vale a pena perder, se estressar e perder a cabeça por esse tipo de detalhe, de verdade. Teve um Jujuba, que eu acho que é dono de academia, dono de companhia, perguntando como lidar com as alunas. Como professora, eu sou compreensiva no sentido da cólica, que acontece de aluna minha faltar porque tá com cólica, porque tem dor de cabeça. Eu respeito e compreendo, porque eu sei que cada uma é de um jeito. É muito importante que quando a gente, no caso, se for um professor com as alunas, é claro que tem que adaptar um ambiente ali de confiança, para ver até onde tem intimidade de conversar sobre isso com as alunas. Se for o caso, manda esse vídeo aqui para suas alunas, se você é professor, se você é bailarino, quer dividir com uma colega. Eu faço esse papel da gente conversar, tá bom? É que às vezes, né, não tem muita liberdade, a gente não sente muita vontade de falar sobre isso. Mas eu acho que é mais o compreender mesmo. Eu não sei se vale, porque às vezes acontece da aluna chegar desprevenida e acontecer de ir no banheiro, ser surpreendida. Eu sempre tenho um absorvente na minha bolsa. Não sei como funcionaria isso para os professores, mas se é uma coisa que acontece, vocês já vivenciaram, talvez seja uma dica interessante e de forma bem sutil e natural, tipo, tem aqui só uma ajuda, como eu teria um lenço, é uma dica, porque pra mim, mulher com mulher, geralmente a gente já carrega na bolsa, mesmo se acontece eu empresto. Mas eu acho que é muito essa questão do se sentir bem pra falar sobre isso ou não. Se não tiver essa liberdade, apenas observe e tente ser o máximo de compreensivo e amigo, né? Difícil de conseguir ter um momento de vamos sentar e falar sobre isso, meninas. Pode ser também, às vezes é um grupo que tem essa intimidade com o professor e tudo mais. Não sei se tem essa necessidade, mas às vezes pode acontecer. De sentar e falar, eu não sei, não tô me sentindo legal, eu não gosto disso, eu me sinto segura com isso. Às vezes rola ter um apanhadão rápido, dá o recado, tá tudo bem, contem comigo se precisar de alguma coisa, não se sintam constrangidas, parará. Só pra ter aquele voto de confiança, enfim, não estender muito o assunto, mas às vezes rola. Não sei, eu nunca tive esse momento, essa necessidade, porque mulher com mulher a gente acho que entende melhor uma com a outra, a gente já sabe que é normal, a gente sabe o que tá acontecendo. Teve pergunta de piorar a cólica, teve pergunta de fazer mal,
O fazer mal, eu nunca ouvi falar disso, de fazer mal, eu só acho que a gente tem que tomar cuidado com relação à disposição que eu falei lá no começo do vídeo. Com relação à cólica, quando a gente tá fazendo atividade física, aeróbica principalmente, que a gente libera endorfina, tem neurosensores na cabeça que eles têm efeito analgésico também. Então, na verdade, eles melhoram a cólica. Dor de cabeça também. Só que o processo da gente pensar que, ai, vai, troca de roupa, vai pro negócio, não tô com vontade. Tem todo um outro negócio por trás, até chegar lá e fazer o bem que faz. Mas sim, na teoria era pra melhorar as cólicas. E cólica também é uma questão que eu respeito muito. Eu tinha muita cólica antes de tomar meu remédio. Antes de parar de tomar meu remédio, eu tive 2 crises que eu não desejo pra ninguém. Que não tinha o que fazer, não tinha remédio pra tomar pra melhorar. Eu sei que às vezes a cólica é tanto que a gente não tem nem força pra sair da cama. Então é o que eu falo, de ser compreensível. Mas se for o caso, eu acho que vale tentar experimentar. Eu tô com um pouquinho de cólica. Toma o remédio e vai fazer aula. Às vezes acontece de dar, às vezes, a cólica um pouquinho antes da aula. Toma o remédio e tenta. Ai, não tá legal. Fala, professora, eu tô com muita cólica. Já aconteceu quando eu tava com essa crise de eu precisar deitar no colchonete na sala, porque eu não conseguia. E colegas minhas com muita cólica que não desistiram de fazer aula, mas não aguentaram no meio da barra, estavam se sentindo meio esquisitas. Levanta a mão, com licença, não estou me sentindo bem, senta, assiste. Não tem como a pessoa te obrigar a fazer se você não está se sentindo bem. Acho que é questão de experimentar e se conhecer e ver se vale a pena. Eu acho que o mais importante mesmo é a gente não tratar isso como algo que não era para acontecer, como algo errado, como doença. Eu acho que da forma mais natural possível que a gente puder levar os dias, melhor. Vou pôr um trechinho, só pra vocês terem uma noção que esses vídeos, esses TikToks que eu fiz, eu estava menstruada neles. Eu me sinto com um pouco menos de fôlego, um pouco mais lesada, mas eu não chego a passar mal, a me sentir indisposta. Na TPM é pior e às vezes, dependendo do meu ciclo, como eu estou na menstruação, naqueles dias, eu me sinto super uhul, o que tá acontecendo aqui? Nada, ixi. E às vezes eu fico um pouquinho menos do que eu poderia estar em dias normais. Mas se vale o voto de confiança, são poucos dias que eu acho que a gente não devia invalidar por se sentir incapaz, diferente, incomodada, insegura com o que eu vou vestir, com etc. Leve na bolsa coisas extras. Vai pra aula, leve uma calcinha extra, leva um colã extra, um short extra, uma meia calça extra. Se acontecer de vazar, você tem um negócio pra trocar toda. Se troca inteira de novo. Não vale a pena faltar aula por essa insegurança. Leva coisas extras pra você. Às vezes até uma amiga pode precisar, isso também é muito interessante, essa dica. Tenha sempre alguma coisa na bolsa, uma amiga pode precisar, como você também pode precisar e a sua amiga pode ter. Vamos ser solidárias. E por último, em questão de dor, tem gente que fala que quando tá naquele dia sente mais dor para alongar. Eu sou assim um pouco na TPM também. Tem dia que eu tô dolorida que, nossa, eu fico, gente, pra quê? Ok, você vai se sentir mais dolorida, faz um pouquinho menos. Eu acho mais importante fazer alguma coisa do que não fazer nada. Se você está disposta, mas está se sentindo um pouco mais dolorida, vai um pouco menos. Mas não deixa de se movimentar. Que nem a questão da pirueta que eu falei. Nossa, não tô girando nada, mas tentei, dei uma quicada, despenquei e vida que segue. Não vale a pena, na minha visão, não vale a pena a gente desperdiçar o dia, os dias, essa duração que a gente tem desses dias, por alguns fios assim que sozinhos eles não têm força, na verdade. Então essas foram as dicas que eu consegui separar aqui pra vocês. Vamos usar as caixas de comentário pra dividir algumas experiências, algumas coisas que vocês fazem, coisas que já aconteceram com vocês. Se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, compartilhem com as colegas de vocês. Que esses dias sejam aqueles dias, mas que não sejam os piores dias. Eu mesmo não sei se rolou falar, expressei do jeito que eu queria, não sei. Queria falar mais abertamente, mais natural possível, como se fossem com as minhas alunas pedindo ajuda. Não é um assunto que tem que ser segredo, tem que ser vergonha, a gente tem que falar mesmo, tem que dividir experiência. É isso, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, se conheça, se respeite e se ame. Acontece com todo mundo e querendo ou não é um sinal de que o seu corpo está funcionando direitinho. Então, ser grato pela saúde que a gente tem também. Um beijo e joga pra cima!